Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e segue a minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E olha, hoje é dia de Champions League e você que quiser fazer suas apostas esportivas, vai lá na 1xBet, clica lá, se cadastra e utiliza o nosso cupom promocional, que é a palavra futebolaco com T mudo e C no final, que eles dobram o seu primeiro depósito. Eu vou te dar dica de alguns jogos para você poder estar apostando hoje. Pela Champions tem Porto e Inter de Milão e também Manchester City e Red Bull Leipzig. Olha que jogaço aí para você assistir. Bota uma graninha e faz uma apostinha, beleza? 1xBet, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Além de você se divertir e fazer suas apostas lá, você ajuda também o meu trabalho. Beleza? Vamos seguir o nosso vídeo aqui falando um pouco ainda sobre a partida de ontem. O pós-jogo a gente faz ainda ali com a cabeça quente, vindo de uma coletiva, falta às vezes alguns detalhes que eu fico, pô, podia ter falado mais isso e aquilo. E eu vou fazer mais uma análise, pontuar mais algumas coisas e bater um papo com vocês nesse vídeo aqui. Eu gostaria de fracionar o vídeo em alguns pontos e a gente vai discutir. Primeiro, vamos falar da entrada do Matias Galarza no time do Vasco ontem. Na minha opinião, o Barbieri errou. Não julgo a tentativa dele, a ideia dele era boa. Ele acreditava que o Galarza ia não fazer com que o Alex Teixeira precisasse voltar tanto para marcar por aquele lado onde ia cair o Mateuzinho e o Gabigol. E, naturalmente, um Alex Teixeira mais fresco, sem marcar tanto. Quando o Vasco tivesse a bola, ele ia ser mais decisivo, até foi, marcando o segundo gol. E ele acreditava que o Galarza ia dar conta de fechar aquele lado e conseguia também ter apoio. Ele é canhoto, né? Ele é um jogador que tem essa questão de cair para o lado. Ele jogou até aberto no jogo contra o Fluminense, ou foi contra o Botafogo, não me recordo qual dos dois jogos. Ele começa o jogo de ponta esquerda, e o Alex Teixeira como camisa 10 à frente dos dois volantes, mas não deu certo. E aí eu vou explicar para vocês aqui o porquê, esqueci de pegar meu caderno. O porquê que não deu certo. Posso fazer com o dedo aqui que vocês vão entender. Eu vou comprar uma pranchetinha magnética, eu prometo. Vai cair a mão na roda quando eu quiser precisar falar de tática com vocês aqui. Mas vamos lá. Ele abre mão do Rodrigo entendendo que o Andrei, ele marca tão bem e melhor que o Rodrigo, ele tem uma saída de bola mais limpa. Então, troquei o Rodrigo pelo Andrei, eu ganho em qualidade e mantenho a pegada. Até aí, ok. O problema é que ele não pensou do meio pra frente. O que acabou acontecendo? Realmente, por dentro, não fez tanta diferença assim. Até porque o Arrascaeta não estava jogando por dentro. Você vê o Flamengo jogando 3-4-3, ele era o ponta esquerda, o Gabigol ponta direita e na frente o Pedro. Sendo que não é totó. Ele começa aberto do lado esquerdo e cai por dentro. Então, naturalmente, quem era para estar marcando o Arrascaeta era o Jair, sendo que ele sai da zona do Jair e vinha trazendo por dentro. Tem uma jogada até que ele domina, finge que vai bater, trava, arranca, dá no fundo do Pedro, o Pedro devolve para trás e alguém bate, não lembro quem, acho que até o Thiago Maia, se eu não estiver errado. Ele bate e o Léo Jardim pula no canto e faz uma defesa. É a primeira jogada do Flamengo. É o Arrascaeta vindo da esquerda, driblando por dentro, metendo o Pedro na área, o Pedro faz o pivô e alguém dá uma chapada no canto, o Léo Jardim pula e faz a defesa. Apesar dele construir, finalizar a jogada por dentro, ele saía da ponta por dentro, da ponta por dentro. Era o lado onde estava jogando o Arrascaeta. Do outro lado, era o lado onde caiu o Gabigol. E o Galarza também não conseguiu segurar aquele lado de Gabigol e Mateuzinho. Tanto que o primeiro gol do Arrascaeta é a jogada do Mateuzinho, ele vai no fundo, a zaga corta, o Jair, de novo, falei que é o Jair que tava pegando ele, porque a galera falou, pô, o Rodrigo botou o Arrascaeta no bolso no jogo passado. Sim, eu vou chegar no Rodrigo já, mas na verdade quem tava marcando o Arrascaeta nesse jogo não era o Andrei, quem tava marcando era o lado, era o Jair, e o Jair vem lento, não chega firme em cima do Arrascaeta, ele dá na pedrada e faz um golaço. Então o que acabou acontecendo? Por que eu acho que a escolha foi errada?
Porque para marcar por dentro tinha o Rodrigo. E com a opção do Galarza ser esse volante pela esquerda, você perdeu o Andrei, que poderia ser esse volante pela esquerda, como ele vinha jogando. O Andrei, ele tem intensidade também, e diferente do Galarza, ele te dá a opção de construção com bola. O meio-campo do Vasco ficou, um termo que vocês não gostam muito, um cemitério de ideias. O Vasco tinha menos a bola que o Flamengo, o primeiro tempo foi 65-35, e as poucas vezes que o Vasco tinha a bola, não tinha saída de jogo. A bola, o Andrei dominava, girava, tentava sair com o Galarza ou com o Jair, e não tinha jogo. E o Andrei ficou longe do gol. O Andrei não conseguiu em momento algum pisar na área, dar uma pifada. Por quê? Ele estava muito longe do gol. E o Vasco todo espaçado. Então o Galarza nem resolveu essa questão defensiva que o Barbieri pretendia e tirou o ímpeto ofensivo do Vasco. Porque o Andrei podia fechar aquele lado esquerdo, marcar, e quando ele tem a bola, ele tem mais qualidade para criar. Então, de novo, eu entendo a ideia do Barbieri antes da mexida, mas na prática não se sustentou. E aqui eu já até pulo um pouco a fita. Eu só coloco o Andrei de primeiro volante no time do Vasco com uma única formação. Andrei de primeiro homem para Jair e Marlon Gomes jogar. Aí o Andrei é o primeiro homem, eu saco o Rodrigo. Agora, sem o Marlon Gomes e o Jair, não tem como ter o Andrei de primeiro homem, porque você não tem outro jogador dentro do elenco hoje com característica de armação, um outro volante com tanta qualidade. O Barros é um moleque mais de intensidade, acho até que ele pode jogar até de primeiro volante, ele vem jogando mais na vaga do Jair de segundo, mas ele é mais marcador e jogador de volume do que propriamente jogador de criação. Com Marlon Gomes e Jair, o André é o primeiro homem. Aí eu aceito abrir mão do Rodrigo, que você tem a pegada por dentro e tem uma saída de bola mais limpa. Mas só com um dos dois, não tem outro jogador dentro do atual elenco do Vasco que consiga construir como o Andrei. E você tem um bom marcador que é o Rodrigo. Então, após eu fundamentar melhor aqui a minha análise, eu vou deixar com vocês agora o Barbieri explicando a sua ideia de ontem ter colocado o Galarza e tirado o Rodrigo. Então é sempre importante a gente ouvir também o que o técnico pensa na hora de fazer as suas mexidas. Na verdade, quem jogou no lugar do Rodrigo foi o Andrei, né? O Galarza veio para fazer, eu sei que a substituição, eu entendi a pergunta, mas é só para esclarecer. Quem jogou mais centralizado como primeiro foi o Andrei, é uma função que ele já havia feito no Vasco, na seleção e tudo mais. A ideia era a gente ganhar um pouco mais de passe, um pouco mais de consistência na circulação com ele. E o Matias, a gente já tinha utilizado ele numa função muito parecida contra o Botafogo. Eu tinha, com a característica que a gente buscava, a opção do Matias, do Marlon e até eventualmente o Figueiredo, mas o Marlon voltando de lesão, ainda sem condição de jogar, o Matias com mais minutos, treinando bem. E entrou bem no jogo, tanto é que a gente abriu o placar, a gente saiu na frente, acabamos tomando um gol num rebote, que eu até reclamei bastante, não sei se vocês vão perguntar, mas eu já vou me adiantar, porque eu entendi que houve falta no Puma. Para mim, ali do campo eu não revi o lance, mas para mim a falta foi clara, o empurrão, por isso eu reclamei bastante. Até conversei com a arbitragem, eles entenderam que não, mas eu não revi o lance, deixo para vocês avaliarem. E depois num erro de uma saída nossa que a gente acabou indo com um placar adverso, conseguimos empatar. E num gol de bola parada, que a gente não tinha sofrido ainda em jogos oficiais, a gente acabou ficando com esse placar. É uma decisão de 180 minutos, nesses primeiros 90 eles levaram essa vantagem, mas a gente teve a oportunidade de fazer gols, teve como equilibrar bem o jogo. Eu acredito que no próximo jogo a gente vai conseguir a classificação que a gente deseja. Agora vamos para a parte 2 do mesmo problema. Falei para vocês que nessa questão dos volantes meia, dos jogadores criativos, eu só jogaria com o Andrei de primeiro homem se fosse para Marlon Gomes e Jair jogar. E o Marlon estava no banco. A pergunta foi até do companheiro Joel Silva do Lance, já que ele explica na primeira resposta do Felipe Tostes, do Thiago Tostes, que olha, a minha ideia de ter o Galarza pro lado era para ele fechar o lado e quando tem a bola abrir e sair jogando.
Mas o Marlon Gomes faz isso também. Por que que em vez de botar o Galarza, ele não colocou o Marlon Gomes para fazer a função? E o Barbieri vai dar uma resposta plausível. Às vezes a gente não tem essa informação de bastidor, mas que o técnico tem. Então ele vai explicar o porquê que, já que ele teve essa ideia, não foi o Marlon Gomes para fazer isso, ao invés do Galarza. Eu respondi da pergunta anterior. O Marlon estava voltando de lesão, o Marlon vinha atuando poucos minutos, nos últimos jogos ele entrou 25, 30 minutos. O Marlon não tinha ainda por ritmo de jogo condições de jogar 90 minutos, por isso não iniciar com ele. Porque muitas vezes, por mais que você tenha um jogador que você sabe que ele não vai, a condição do jogo às vezes não te permite mudar, né? E a gente tem 3 decisões na semana. Eu não queria correr o risco excessivo de começar com o Marlon, por exemplo, e ter que esticar demais a minutagem dele em função do contexto do jogo, das situações, e ele acabar sentindo de novo. Era esse cuidado. E volto a dizer, o Galarza vinha treinando bem. Eu acho que no primeiro tempo fez um bom jogo. Eles têm características parecidas, mas outras coisas um pouco diferentes. A ideia era preservar um pouco mais o Alex, porque era justamente não jogar o Alex para marcar o lateral e ter alguém que pudesse preencher o meio também. O Galarza fez isso contra o Botafogo, fez isso hoje. O Marlon consegue fazer isso também. A ideia era essa, não desgastar demais o Alex, porque poder deixar ele próximo ao Pedro, poder deixar ele numa situação que a gente pudesse aproveitar ele mais, como acabou sendo o lance do segundo gol, um contra-ataque, e aproveitar essa chegada dele na frente. Aqui, para finalizar o mesmo assunto, mas com outra vertente, uma pergunta minha na entrevista coletiva. Falei, bom, Barbieri, você já explicou a sua mexida no time do ponto de vista do Galarza. Já explicou também a questão de ter esse homem aberto, que poderia ser o próprio Marlon Gomes, mas me explica do ponto de vista do Rodrigo. O porquê que o Rodrigo saiu do time? O Rodrigo, até aqui, é um dos melhores jogadores do Vasco na temporada. E no jogo anterior contra o Flamengo, o Rodrigo foi um dos melhores em campo. Teve até a brincadeira de que ele colocou o Arrascaeta no bolso. Numa outra formação tática, o Arrascaeta, sim, nesse jogo, jogando mais por dentro, o Rodrigo anulou ele. Depois do jogo com o Vasco, um clássico do Fluminense, que o Vitor Pereira começou com esse negócio de jogar com 3 zagueiros. E manteve agora no jogo do Vasco. O Arrascaeta passou com essa formação de jogar de ponta. Mas enfim, eu falei, me explica por que o Rodrigo saiu do time, já que ele vinha jogando muito bem. Acho que o Vasco perdeu o meio de campo, né, com essa mexida na saída do Rodrigo e a entrada do Galarza. Essa função de primeiro homem, o Rodrigo poderia ter feito, e a gente perdeu o Andrei de saída. E aproveitei e emendei uma segunda. Pedi para ele passar para a gente essa hierarquia dos volantes. Por quê? Já que ele optou em trocar o volante pelo lado, na minha opinião, hoje a hierarquia é Jair, Marlon Gomes quando os dois estiverem fisicamente inteiros, o Andrei de primeiro e o Rodrigo como suplente dele quando tiver Marlon Gomes e Jair aptos a jogarem. Depois você tem o Barros, vira uma opção a esses caras. E o Galarza, na minha opinião, é a última opção de volante. E o Galarza furou a fila de todo mundo. Ele pulou o Marlon, pulou o Barros. Então pedi para o Barbieri explicar também a ideia dele dessa questão da hierarquia dos volantes. Ele vai me explicar de uma outra forma. Não é bem uma hierarquia, é o que ele acredita que cada jogador consegue fazer. Eu particularmente até discordo da opinião dele. Vou deixar ele falando e explico na sequência por que eu discordo. Eu entendo, eu acho que o Rodrigo tem essa característica de ser alguém de bastante marcação, de fechar bastante espaço, mas volto a dizer, o Andrei tem uma característica um pouco diferente, que é alguém que consegue participar e ajudar mais na construção, na circulação. Essa que era a ideia com o Andrei. Eu não achei que no primeiro tempo eles tiveram espaço por dentro, até não lembro de situações que eles tenham criado no primeiro tempo jogando por dentro. Foram mais situações por fora, até o primeiro gol deles acabou sendo um cruzamento aqui na lateral, o segundo gol foi um erro nosso, não lembro de situações que eles acabaram entrando lá. O Barros, em relação ao Galarza, é que o Galarza tinha a função de preencher esse espaço com bola e depois abrir para jogar. E é uma situação que não encaixa com a característica do Barros de depois abrir para jogar aberto. O Galarza consegue fazer isso, consegue fechar, depois consegue abrir para jogar. Foi por isso, quem consegue fazer isso é o Marlon, como eu citei, que entrou no intervalo. O Figueiredo também pode fazer isso, mas como eu citei anteriormente, o Galarza vinha numa condição e com um ritmo de jogo melhor do que os dois pelo tempo que eles estiveram parados.
Foi uma opção para o jogo, como eu fiz nos outros clássicos, opções. Eu acho que hoje eu não posso colocar o resultado na conta dessa opção. Sem dúvida nenhuma tem uma contribuição, como vários outros fatores têm contribuição. E o papel agora é a gente sentar, analisar com calma, entender efetivamente tudo o que aconteceu, onde a gente pode melhorar, como a gente pode, no próximo confronto, ser uma equipe ainda mais competitiva e melhor para buscar a vitória que a gente quer. Bom, tá feito o registro, o Barbieri já deu o ponto de vista dele, explicou. Ele alega que o Barros, que ele queria um jogador que fechasse e quando tivesse a bola abrisse. O Barros tem volume. O Barros, inclusive, contra o Fluminense, contra o Botafogo, várias vezes, contra o Fluminense, perdão, ele rouba a bola e sai pro jogo contra o Botafogo também. Então eu acho que ele não é, meu Deus, um baita de um construtor, né? Ele não é o Giovani, ele não é esse cara. Mas ele sim, é um cara de qualidade, ele é um jogador agudo, de força, de arranque, de explosão. Então acho que dava para fazer. Acho que, na minha opinião, o Galarza foi até superdimensionado em alguns jogos. Eu acho, na minha humilde opinião, que o Galarza deveria até ser negociado. Não acho, eu particularmente não contaria muito com o Galarza. Ele ocupa a vaga de estrangeiro, se bem que a CBF está para aumentar essa questão da vaga dos estrangeiros. Mas eu acho que ele é um jogador que agrega pouco. Dá para ter outros jogadores de qualidade no grupo fazendo a função melhor. Ele é um jogador jovem, o Vasco investiu, comprou ele do Olímpia do Paraguai. É oportunidade, já que ele vem jogando, de repente ver se consegue negociar e fazer caixa. Ou emprestá-lo novamente para que ele possa rodar um pouquinho mais. Beleza? Então é isso, galera. Essas eram as informações / análise que eu queria fazer com vocês. É sempre importante a gente entender a cabeça e o ponto de vista do treinador, porque ninguém é mãe de Ná, né? Por exemplo, quando eu vi a escalação do jogo do Vasco contra o Fluminense, eu falei para meus companheiros de tribuna, hoje é 3-0 Fluminense. Porra, ele tá maluco? Ele vai jogar contra o Fluminense com o Rodrigo Barros e Galarza no meio campo? Não. O time do Fluminense com esse envolvimento, mano, vai dar um totó no Vasco. Vai dar um totó no Vasco. E o Vasco fez o melhor jogo da temporada. O Rodrigo se firma de vez no time ali. O Barros dá o cartão de visita dele, que é um jogador que ninguém conhecia. Ele, tem condição de estar no grupo. Ele se firma ali, é aquele jogo ali que o Barros vira a chave e passa a ser um jogador hoje conhecido pela torcida do Vasco. E o Galarza, com todas as dificuldades e os erros dele, dando carrinho, rabo de arraia, vontade no Galarza nunca falta. Então, naquele dia, quando saiu a escalação prévia, eu critiquei muito o Barbieri. Vocês não viram porque a escalação foi surpresa para todo mundo. E eu já fui engenheiro de obra à ponta e comentei o jogo. Mas quando sai, eu falei, irmão, vai tomar um totó. E ontem, quando sai a escalação, eu falei, porra, não gostei. Mas o Barbieri tem acertado até aqui. Vamos dar um voto de confiança. Então, assim como ele acertou em outras oportunidades, a gente achou, pô, legal, o Barbieri é inteligente, ele monta o time segundo adversário, e até que ele vem acertando. E ontem ele errou. E ninguém acerta todo dia. Então, fica um aprendizado. Esses jogos agora são importantes para que ele faça os testes. Ele já sabe agora como esse time se comporta com essa formação. Acredito que ele não vai repetir contra adversários no nível de uma equipe igual o Flamengo. Enfim, então foi mais um laboratório do que deve ser no campeonato estadual. Sobre classificação, reitero o que eu disse no pós-jogo. A classificação está em aberto, é um clássico. O Vasco hoje compete e a gente tem totais condições de vencer o jogo. A gente não precisa ganhar de 2-0, é qualquer vitória. 1-0, 2-1, 5-4, 3-2, 6-0. Ganhou o jogo, o Vasco avança. O Flamengo passou agora a ter o empate debaixo do braço. E isso pode, inclusive, fazer com que o Flamengo, em dado momento, recue e dê a bola para o Vasco. E o Flamengo, defensivamente, não vem bem. Pode ser um ponto positivo. Acho até inteligente da parte do Flamengo esquecer a vantagem de ir para dentro do Vasco. E se jogar muito fechado, tem grande chance de tomar o gol. Porque o time do Flamengo, defensivamente, hoje, é bem ruim. Eu, pelo menos, acho. Pelo menos as opções que eles têm hoje disponíveis ali no sistema defensivo. Beleza? E uma nota triste. Adversário sempre, inimigos nunca.
Fico triste pelo companheiro de profissão, né? O Mateuzinho ontem fraturou a tíbia, né? Quebrou a canela, né? O osso ali da canela, vai ficar aí um bom tempo fora. Na hora, a galera tava até achando que era cera, mas pela dividida eu falei, ih, deu meleca. Pior que ele foi expulso, né? Com razão, ele perde o tempo, dá uma entrada dura, o Figueiredo é muito forte, e aí ele acaba fazendo a falta no Figueiredo e na falta ele acaba fraturando. Então, se tiver algum parente, algum familiar do Mateuzinho aí, que Deus abençoe vocês e boa recuperação. Tá bom, galera? É isso. Logo mais a gente chega com a nossa segunda edição e, ó, pensamento positivo. Quinta-feira tem um jogo agora do ABC. E vambora. Vambora que o Vasco hoje voltou a ser um time competitivo. E para um almirante, a coragem é lei. Vamos desbravar essa adversidade aí e vamos por mais. Tamo junto.